Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Hoje iremos falar sobre os dons de poder, né? Os dons de poder. Estamos usando como base a lição bíblica da Escola Dominical, revista de lições bíblicas, classe de adultos. E hoje, sobre os dons de poder. Temos aqui o nosso textual, o texto ouro, né, que fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, nos versículos 4 e 5, vai falar assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está aí, né? Um texto no qual o apóstolo Paulo escreve e nos dá uma noção, nos dá uma clareza a mais sobre os dons de poder. E fala-se também aqui na revista sobre a verdade prática. Fala assim: os dons de poder são capacitações especiais, ouça aqui, em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Tá aí, irmãos, ó, tá aqui o nosso quadro, nossa lousa, né? Os dons de poder, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. O que são os dons de poder? São capacitações especiais em situações que demandam, olha só, situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Tá aí, né? Os dons de poder têm esta função. Vamos lá. Quais são os dons, né? Temos os dons de revelação, né? Temos os dons de poder, temos os dons de elocução. Aqui nos dons de poder, queremos ver hoje, na aula de hoje, né? Na aula de hoje, os dons de poder são fé, curas e operação de maravilhas. Escreve aí. Fé, curas e operação de maravilhas. Eu quero aqui iniciar com o primeiro dom de poder, né? Dom do Espírito Santo. O dom de poder, o dom da fé. Amém? O que é fé? Vamos lá. O dom da fé. Nós temos a fé salvífica e a fé como dom. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não faça confusão. Temos aqui a fé, aqui ó. Temos a fé salvífica, que está aqui ó, fé salvífica, e temos a fé como dom, né? Vamos lá. Fé. O que é fé? De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é fé, irmãos, tá bom? Isto é a fé de um modo geral, né? Tanto a fé da salvação, daquele que crê, como o dom da fé. É aprender, né? É o fundamento que nos ensina a aprender a esperar e a esperar nas coisas que nós não podemos ver. Amém? Amém? Vamos lá. Olha só. A fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho. Essa fé leva-nos a receber a Cristo como o nosso Salvador. Esta é a fé salvífica, né? Ela provém da nossa convicção da nossa salvação. Amém? Agora, a fé como dom é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente, concede ao cristão, ao servo de Deus, para este realizar coisas que transcendem a nossa vida natural. Ou seja,
É um algo, ou seja, é um algo sobrenatural, irmãos. O dom da fé é um algo sobrenatural, né? Não é uma coisa nossa, é uma coisa que vem de Deus para o homem, né? Aí temos aqui, ó, temos aqui alguns exemplos, né? Exemplos sobre a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 6, né? Fala assim, Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que para poder o homem chegar até Deus, ele deve crer que Deus existe. E nesse crer que Deus existe, já temos uma fé. Temos uma fé. Mas esta fé de crer em Deus não é igual à fé do dom. Olha que interessante. Ó. Vamos lá. Né? A fé salvífica, temos aqui Romanos. Vamos aqui Romanos capítulo 10. Por favor, abra aí na sua Bíblia. Romanos 10, versículo de número 17. Vai falar assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esta fé é a fé da nossa salvação. É a nossa convicção em crer que Cristo pode nos salvar, né? Também aqui em Efésios, vamos aqui Efésios capítulo 2, Efésios 2, lá no versículo de número 8, vai falar assim, ó, porque pela graça sois salvos, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí, começou a ter aqui uma grande diferença, né? Vamos lá, olha isso aqui. Essa fé recebemos por ocasião de nossa salvação. Se distingue também da fé evidenciada como fruto. Olha só. Também temos o fruto da fé. Lá em Gálatas 5, né? Fala isso, né? 22, né? A fidelidade, a fé, né? O fruto da fé. Também temos a fé da salvação. E temos a fé como dom, né? A fé faz parte da categoria dos dons de poder. Vamos lá. Agora que a fé como dom. Lá em Êxodo capítulo 14, no versículo 13, vai nos mostrar lá na antiga aliança, na lei de Moisés, vai nos mostrar Moisés no Antigo Testamento, utilizando este dom da fé. Vamos ver aqui, ó. Êxodo 14, versículo 13, diz assim, 13, ó. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Aí, o dom da fé. Vamos ver aqui. Ó, vê aqui. É uma fé milagrosa, que ela é milagrosa, para uma situação ou oportunidade especial. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Tá, irmãos, né? O dom da fé, ele opera em nossa vida coisas sobrenaturais. Aleluia. Não é uma coisa natural, né? Então, o dom da fé, ele faz parte da listagem dos dons de poder, que são fé, curas e operação de maravilhas, né? A fé faz parte da listagem dos dons de poder, né? Vamos ver agora aqui sobre curas, né? A segunda parte dos dons de poder. Agora, irmãos, aqui dentro dos dons de poder, além da fé, também há o dom de curas. O dom de curas, né? Aqui na lousa está assim escrito da seguinte maneira: os dons de cura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos aqui nossa Bíblia.
o que o apóstolo Paulo vai me dizer sobre isso. 1 Coríntios 12, 9. Diz assim, ó. E há outro pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Está aí, né? Está aqui. O mesmo Espírito que manifesta no crente o dom da fé, também irá manifestar no crente os dons de curar, né? Esses dons de curar, eles são recursos de caráter, de novo, ó, sobrenatural, não é nada natural, é algo de Deus para o homem, para a igreja, para atuarem na cura de qualquer tipo de doença. Os dons de cura não estão limitados somente a um tipo de enfermidade, mas qualquer tipo de enfermidade, de acordo com quem tem este dom, né? Ele pode impor as mãos, ele pode orar, e esta pessoa doente, ela será curada, né? Porque é um recurso de caráter sobrenatural. Está aqui, ó. No Antigo Testamento, né, Israel deu para Deus, né, um codinome. Lá em Êxodo, vem aqui em Êxodo, capítulo 15, no versículo 26, vai falar para nós da seguinte maneira. Êxodo 15, versículo 26, diz assim, ó. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, ele falou que ele é Jeová Rafá, o Deus que sara, né? A concessão desses dons, irmãos, né, para podermos receber esses dons aqui, deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado. Tá aí, irmãos, né? Os dons espirituais, né? Os dons de poder, os dons de revelação, os dons de elocução, eles são para a propagação do evangelho. Ele tem por finalidade, ele tem por fim anunciar o evangelho. Aqui, olha só, né? Em Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 23, nos diz aqui, apóstolo Paulo, peguem em sua casa, também sua Bíblia, tá bom? Acompanhem conosco esta palavra, Romanos 8, 23, fala assim, ó. E não só ela, natureza, né, gênio, mas nós também temos as primícias do Espírito, também gememos de nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está aí, né? Além deste dom ser necessário para a propagação do Evangelho, para ele ser anunciado, ele também vai nos auxiliar para de que maneira? Olha só. Romanos 8, ó. Nós somos redimidos pelo Senhor através da sua morte no Calvário, certo? Jesus morreu por nós no Calvário. Ele nos trouxe a redenção, né? Ele nos purificou com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. Vamos lá, está aqui. Mas ainda aguardamos o nosso novo corpo imortal. Ainda estamos revestidos, meus irmãos, né, da mortalidade. Ainda estamos revestidos, sujeitos à morte, irmão. Irmãos, crente também adoece. Crente também morre. Crente também tem depressão. Crente também tem infarto, tem câncer, porque o nosso corpo ainda é um corpo mortal. Não é ainda o novo corpo imortal. Né? Então é necessário buscarmos isso na igreja, os dons de curar, para podermos orar por um enfermo, por um ímpio, por um crente,
E Jesus Cristo fazendo aquela vida, o seu milagre, irmão. Está aqui, ó. Quer ver? Enquanto não recebemos o nosso novo corpo, o nosso corpo imortal, estamos sujeitos a toda sorte de doenças. Aí, né? Coronavírus, gripe, diabetes, tem que se cuidar, tem que vigiar, tá, irmão? Tem que ter cautela, tem que ter vigilância, tá bom? O teu corpo é o lado do Espírito Santo, cuide bem dele, tá? Nós temos que vigiar porque estamos sujeitos a toda sorte de doenças. Tá aí, né? Tá aí. Os dons de poder, eles vão envolver os dons, o dom da fé, né, que eu falei agora há pouco, o dom da fé. E aqui em segundo lugar, os dons de cura. Está aqui, ó. Olha só. No grego, as palavras dons, ouça aqui. As palavras dons e curas estão no plural, não estão no singular, né? Não é dom de cura, é dons de curas, dons de curar, né? Então, se tem os dons, diz que é plural. De acordo com, né, com esse texto no grego original, né, do Novo Testamento, Koiné, de acordo com esse texto, olha só, alguns vão subentender que há uma variedade desse dom, né? Ou seja, há mais de um dom de curar. Quando eu entendo dessa maneira, na minha concepção, eu penso, não, o irmão Joãozinho, ele tem um dom de curar somente resfriado. A irmã Maria tem um dom de curar somente, vamos botar aqui, a diabetes. Mas outros entendem, meus irmãos, diferente. Está aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Outros entendem que certa pessoa tem a capacidade, né, tem o dom de curar um só tipo de doenças, enquanto outra pessoa cura um outro tipo, né? E outro já entende que uma pessoa, Joiá de Serra, eu tenho um dom, que eu assim, tá, meu exemplo, eu tenho um dom de curar qualquer tipo de enfermidade, é um exemplo. Aí quando eu vou na Bíblia, quando eu vou lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 7, eu vejo Filipe curando não somente um tipo de moléstia, né? Eu vejo os dons do Espírito Santo, o dom de poder, na vida de Filipe se manifestando aqui. Olha só. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aí, irmãos, né? Os dons de cura são para a igreja no tempo da graça. Para os cessacionistas, os dons cessaram, né? Mas aqui após a graça, ó, tempo da graça, irmão, né? Tempo da graça. Os dons continuaram, irmãos. O que tem aí de pregadores que partiram para a glória, né? Jim Swagger, pregadores de renome americano, canadense, que faziam grandes cruzadas, oravam com multidões e Deus curava a todos, né? Saudoso do pastor Davi Miranda, né? Ele, através da voz dele na rádio, Deus é amor, né? Eu tenho assim, um respeito muito grande, né, por as igrejas, né? Isso é questão de ética, nosso mesmo pastoral. Mas ele orando na rádio, né, por os doentes, lembro disso, minha infância, lá no Maranhão, orando na rádio pelos doentes, e Deus curava através da oração na rádio, irmãos. É fé. Os dons de curar operam através da fé, né? Tá aí, meus irmãos, né? Dons de poder, temos dom da fé, dons de curar, e agora vamos ver a operação de maravilhas. Agora, irmão, aqui voltando para a terceira parte dos dons de poder, né? Os dons
de operação de maravilhas. Que é forte, tá? Vamos ver aqui 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Lá no versículo de número 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá aí, irmãos, né? Os dons de poder, né? Assim como os dons de revelação e locução, são concedidos pelo Espírito Santo. Está aqui, no quadro. Este dom realiza obras extraordinárias. Oh, glória! Como assim, pastor? São obras além do poder humano, irmãos, né? Obras que estão além de nossa concepção humana, além de nossas forças carnais, psicológicas, né? São obras extraordinárias, né? Este dom altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis. Olha só. O dom de operação de maravilhas, ele vai alterar a ordem das coisas que nós consideramos impossíveis e torná-las possíveis. Forte, né? Aqui no quadro. Exemplos bíblicos dos dons de operação de maravilha. O ministério terreno de Jesus Cristo, ele foi marcado com este dom, né? Lá em Mateus capítulo 8, verso 23 ao versículo 27, ele manda o vento e o mar se aquietar. E o vento e o mar se aquieta. Operação de maravilhas. Lá em Lucas, no capítulo de número 7, do verso 11 e 17, ele manda o morto levantar e o morto levanta. Operação de maravilhas. Lá em São João, capítulo 11, né? Lá no túmulo de Lázaro, ele manda Lázaro vir para fora e o morto vem para fora. Operação de maravilhas. O nosso Jesus Cristo, ele operou maravilhas e ainda opera maravilhas, irmãos. Ele falou que tudo que ele fez, a sua igreja, aquele que crê, iria fazer ainda maior do que as suas obras. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Então os dons estão dispostos para a igreja, estão para você disponíveis, estão para mim também disponíveis. Olha isso aqui. Aleluia! O Pai Celestial deu dons à igreja. O nosso Deus Pai. Ele concedeu dons para a sua igreja propagar o seu evangelho, pregar a sua palavra. O nosso Pai Celestial nos deu dons, irmãos, para podermos avançar, para podermos pregar o seu evangelho, para podermos propagar o seu nome. Aleluia, né? Aí tá aqui, irmãos, ó. Cuidado, aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado. Cuidado, ó. Cuidado. Aqui, ó. Não temos autorização para determinar. Eu determino. Para decretar. Eu decreto. Para exigir a cura dos enfermos. Já vi isso acontecer em igrejas de renome, aonde bispos, aonde apóstolos, aonde não sei mais quem lá, obreiros, determina, decreta, exige, tentando colocar Deus tentando barganhar com Deus, colocar Deus na parede, irmãos. Mas o que é que a Bíblia vai nos dizer lá em Tiago 5,16. Ouça aqui. A Bíblia, fala isso aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo
aleluia, ela pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Deus. A oração que o justo faz, ela tem poder de operar maravilhas, irmãos. Está aqui, ó. Vê aqui, ó, Marcos, aqui, ó. Marcos 16. Ó. Marcos 16. Marcos 16. Verso de número 18. Fala aqui, ó. Vamos aqui para o verso 17. Fala aqui, ó. 17, ó. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios. Ó, maravilhas. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Operação de maravilhas. O crente com dons não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Não, irmãos. Né? O crente que tem dons, ele não pode ser pela igreja tratado como um ídolo. Nem podemos imaginar que porque aconteceu um milagre uma vez, que sempre também haverá aquele milagre. Olha só, forte isso aqui, ó. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Irmãos, cuidado. Cuidado. Os dons não são brincadeira, não são para barganhar com Deus. Os dons não são uma coisa fútil, são coisas sobrenaturais, obras extraordinárias, além da nossa concepção humana, irmãos. Né? Nós temos que estarmos disponíveis, nós temos que temos que dar lugar para que Deus nos use. Oh, glória a Deus. Né? Aleluia. Toda ação decorrente dos dons, ela vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Mas que façamos a obra de Deus com sinceridade, com honestidade, com santidade e com temor ao Senhor nosso Deus. Está aí, né? Os dons de poder, fé, curas, operação de maravilhas. O Espírito Santo concede esses dons de maneira sobrenatural em nossa vida, em nosso ministério, em nossa igreja. Amém, meus irmãos? Está aí. Né? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Fique na paz.